Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês o retrato de Dorian Gray. Gente, este ano de 2025 temos aí o filme da Branca de Neve. A Disney filmou esse clássico e aí ele vai trazer ali aquela madrasta, né, que quer ficar linda para sempre. Aqui não foi bem assim que começou, não, viu? A gente vai ter aqui um mocinho jovem, ingênuo, chamado Dorian Gray. A mãe dele era linda, era uma mulher bela, só que ela vinha de uma família, com muito dinheiro. E ela não quer casar ali com os pretendentes que estão a seu dispor, né? Ela se apaixona por uma pessoa que não é da aristocracia, que não tem dinheiro nenhum, e ela foge com esse homem. O avô da mãe do Dorian Gray fica furioso. A mulher, ela tinha algum dinheiro sim, ela já tinha herdado alguns valores de familiares. E aí então ele contrata uma pessoa para ir lá, ficar falando mal do marido dela, cospe na cara do pai do Dorian Gray e ainda o desafia para um duelo. E aí, infelizmente, o pai do garoto vai morrer. A mãe é obrigada a retornar para a casa do avô, que foi ele que armou toda essa confusão. No dia do parto, a mãe morre e o menino fica sob responsabilidade do avô. O menino vai herdar toda a beleza da mãe. Ele nasce lindo, se transforma numa criança linda e num jovem rapazinho assim, um pitel maravilhoso. E aí ele vai conhecer um pintor que se chama Basil Hallward. E esse pintor fica maravilhado com os traços, com as feições, com a pureza da alma do jovem rapazinho. E aí ele pede para pintá-lo. E ele vai pintar e colocar muito de sua emoção, muito dele mesmo no quadro do Dorian Gray. Quando Dorian Gray olha o seu retrato, ele fica impactado com a beleza. Ele não tinha se dado conta de como ele era bonito daquele jeito. E aí, um amigo do pintor chamado Lord Henry, que depois vai se tornar um dos melhores amigos do Dorian Gray, ele diz assim, pena que você vai envelhecer e esse quadro vai ficar aí, lindo, bonito, retratando, mostrando para você a sua juventude, enquanto você vai envelhecer e vai ficar feio como todas as pessoas. E isso é uma paulada na cabeça do Dorian Gray, porque ele nunca tinha pensado sobre isso. E aí o Dorian Gray fica muito chateado. Pensa, ele é um garoto, ele é jovem, ele vai ter aqui todo um mito do Narciso. Ele vai perceber que ele está ali diante de um quadro lindo que é ele, mas que ele vai envelhecer. E ele fala, eu daria tudo mesmo, inclusive a minha alma, para ser esse retrato para sempre. E aí vai acontecer uma coisa meio gótica, um romance meio gótico, porque aqui vai ter umas coisas meio macabras. O quadro vai começar a envelhecer, mas o jovem não. Ou seja, parece que teve de fato um pacto demoníaco naquele momento. E no início, o jovem Dorian Gray, ele não percebe, o que está acontecendo com o retrato. Ele só vai perceber com o passar do tempo. Porque esse livro aqui vai retratar, vai narrar a história desse jovem desde os seus 17 anos de idade até os seus 38 anos de idade. Então nós teremos ali 20 capítulos, eu acho que são por volta de 260 páginas, onde nós vamos acompanhar a vida do Dorian Gray. E ele, ainda jovem, ele vai se apaixonar por uma atriz. E essa atriz, ela é espetacular, ela faz assim coisas lindas. E ele se apaixona por ela, só que em determinado momento ele vai ver que ela não fez aquela cena tão bem e ele vai criticá-la. E como ele não a pede em casamento, como aquele romance não vai para frente e ele ainda critica a moça, assim, tomada por um sentimento de muita tristeza, ela vai tirar a sua própria vida. Ela vai se suicidar. No início, o Dorian Gray se sente culpado, ele chora, ele sente muito a falta dela. Mas certo dia ele acorda bem,
Só que quando ele olha no retrato, toda aquela dor, aquela amargura, o que ele sentiu, tá ali, ó, expressado nas linhas do rosto do quadro. E aí ele se dá conta de que quem está envelhecendo é o quadro e não ele. E a partir daí nós teremos uma mudança de comportamento, porque o Dorian Gray, ele se dá conta de tudo que ele faz não impacta no seu rosto, não tem olheiras, não tem marcas de expressão. E aí ele começa a se tornar uma pessoa um pouco perversa, que vai lá e cutuca o outro e provoca o outro e não tem nem remorso. Ele começa a ficar assim. Ele acaba incitando um jovem a experimentar ópio. Esse rapaz, além de usar droga, acaba falsificando, forjando uma assinatura. Ele vai ser um vexame para a família. Então, ele, apesar de lindo, esteticamente ele é lindo, ele não envelhece. Vão se passando os anos, ele continua sempre com aquele ar angelical, aquele ar lindo e inocente de quando ele tinha lá seus 17 anos de idade. O quadro vai mostrando todas as marcas e as maldades das coisas que ele faz. No início, ele gosta de ouvir comentários sobre a sua pessoa, sobre a sua aparência, né? Só que daqui a pouco os comentários eles vão se modificar. As pessoas vão falar dele sobre a sua falsa moralidade. As pessoas vão falar dele sobre as coisas ruins que ele faz. E ele vai percebendo que ele está se tornando cada vez mais um ser egoísta, narcisista e hipócrita. Passam-se os anos e no dia 9 de novembro, véspera do seu aniversário de 38 anos, ele está voltando para casa de noite quando ele se encontra com um pintor, aquele lá do início da história que tinha retratado o jovem Dorian Gray. O pintor, ele tá indo até a casa do Dorian Gray porque ele tem escutado cada coisa horrível a respeito do amigo, que ele não acredita que o menino tão lindo, tão puro, que ele pintou lá na juventude tenha se transformado num homem tão ruim. E ele sempre, nas rodas de amigo, nas conversas, ele sempre procura defender o Dorian Gray. Então ele não tá acreditando que todas aquelas pessoas, tudo que estão falando dele seja verdade. E aí ele tá indo para a França, ele vai passar 6 meses lá, ele vai montar um ateliê novo, né? Cativar um novo público, mas antes ele precisa saber. Então ele vai até a casa do Dorian Gray, o empregado deixa ele entrar dentro da casa, ele fica guardando na biblioteca, ele toma uma bebida, só que nada do amigo chegar. Então ele resolve ir embora, ir até o clube para ver se vai encontrar o Dorian Gray. No caminho, os dois se encontram. E aí ele diz, eu preciso 30 minutinhos só do seu tempo, porque eu preciso te contar algumas coisas que eu estou escutando e que eu não acredito que seja verdade. Você tem que ouvir e você tem que me dizer que isso não aconteceu, que você não fez nenhuma dessas maldades. Aí os dois entram na casa, né? E o Dorian Gray diz, olha, eu tô cansado, eu não me importo com o que as pessoas falam de mim. Por favor, seja breve, né? E vá embora, porque eu tenho que descansar, foi uma noite intensa. E ele começa a contar para o Dorian Gray tudo que ele ouviu. O que ele ouviu nos jantares, nos encontros, nas rodas. Ele vai falando das coisas terríveis que o Dorian Gray fez e que fez de verdade. Mas o pintor diz, eu não acredito, porque eu pinto a alma das pessoas, eu enxergo as pessoas, eu pinto o que há de melhor. Muitas vezes algumas pessoas me procuram para que eu faça retrato delas e eu me nego. Se eu vejo que tem maldade, que tem coisas ruins ali naquele ser, eu me nego a pintar. E em você não, eu só vejo pureza, eu só vejo coisas lindas. O que aconteceu com você? Eu preciso ver a sua alma. E aí o Dorian Gray diz, você quer ver a minha alma? Então vem aqui que eu vou te mostrar a minha alma. E aí o pintor diz, não, isso é uma blasfêmia, só Deus é que consegue ver a alma do ser humano. Ele, não, eu tenho um diário lá em cima, onde eu anoto todas as coisas, você não vai demorar muito tempo para ler, e aí você tira as suas próprias conclusões. O Dorian Gray está, na verdade, levando para um quarto que ele tem no andar de cima da casa, que é chaveado. Naquele quarto está o quadro que o pintor fez dele quando ele era ainda adolescente.
E aí os dois entram no quarto, né? O Dorian Gray tira a chave do bolso, porque nenhum empregado, ninguém entrava naquele quarto. E aí quando eles entram, ele acende uma lamparina, né? Um rato, inclusive, passa, o quarto tá vazio, cheio de pó. Tá o quadro pendurado, né? Tem uma tapeçaria que prende aquele quadro, que esconde. Tem uma mesa e uma cadeira, só isso. E aí o Dorian Gray entra com um amigo, com um pintor, tira a tapeçaria de cima do retrato. E quando o pintor olha, ele se apavora, gente. Porque é o quadro de um velho mau, com um olhar de raiva, com um olhar de astúcia, com marcas de expressão. O pintor reconhece algumas de suas pinceladas. Ele vai até perto do quadro e vê que está ali a sua assinatura. Mas ele não entende como aquele quadro modificou tanto. E aí o Oscar Gray diz: sou eu, foi você quem fez, foi você quem me tornou assim. Você lembra do que eu disse naquele dia, que eu daria a minha alma? Pois bem, aí está a minha alma, essa alma velha, feia, enrugada. E o pintor fica apavorado e diz: vamos nos ajoelhar, vamos pedir perdão, vamos rezar, deve ter uma prece aí para aplacar todos esses maus que eu fiz, porque eu pintei e instiguei você a se olhar e querer trocar de lugar com esse quadro, e você pelas maldades e pelas coisas ruins que você fez, que eu ando escutando por aí. E aí então ele já estava por aqui de todo aquele papo do pintor, ele não era uma pessoa do bem. Sabe o que ele faz? Ele pega, o pintor tá ali sentado numa cadeira, olhando assim, pensando: meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí o Dorian Gray vai lá, pega uma faca que ele tinha levado para cortar uma corda, e ele crava, assim, ó, atrás da orelha, bem aqui assim, numa veia, e mata o amigo. Ainda bate com a cabeça do amigo umas 3 vezes na mesa. O amigo morre ali, sentado, sem saber o que aconteceu e provavelmente se sentindo culpado de ter feito um retrato tão lindo, mas que causou tão mal. Depois que ele mata o pintor, ele olha e vê a lamparina e ele pensa: não, eu tenho que tirar essa lamparina daqui, porque senão algum funcionário pode dar falta, né, e procurar. Então ele desce com a lamparina, ele vê as coisas do amigo lá embaixo, ele esconde dentro de um armário. Ele sai, depois ele toca a campainha pelo lado de fora, acorda o seu funcionário e diz que tinha esquecido a chave. Pergunta pro funcionário que horas são, e o funcionário diz: 2h30, patrão. Alguém esteve aqui, alguém me procurou? Sim, veio aqui o seu pintor, mas ele foi embora às 11 da noite. Ah, que pena que eu não encontrei, quando na verdade o homem tá morto lá em cima. E aí ele vai dormir e ainda diz assim pro rapaz: olha, às 9 da manhã você me chama que eu tenho uma coisa importante para fazer. Ele dorme sem consciência nenhuma, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Às 9 da manhã, o empregado vai lá e acorda o Dorian Gray e diz: olha, senhor, o senhor me pediu para acordá-lo, já são 9 horas. Ah, sim, sim, por favor, vá até a casa do senhor Alan, leve esse bilhete aqui para ele escreve ali uma nota, e peça para ele vir aqui. E aí o funcionário sai, ele se arruma, como se nada tivesse acontecido, ele desce e fica esperando, andando de um lado para o outro, esse amigo chegar. Quando o amigo chega com um olhar de raiva, porque ele já não gosta mais do Dorian Gray. E ele tem raiva do amigo que também causou mal para ele. E aí pergunta assim: o que você quer comigo? Por que você mandou me chamar dizendo que é uma coisa de vida ou morte? Eu não tenho mais nada a ver com você. Não, Alan, por favor, entre, sente. O Alan era um químico. E ele diz: olha, eu tenho lá em cima o corpo de um pintor. Eu matei esse pintor. E você tem que me ajudar. E o Alan diz: não, não vou te ajudar. Quero mais é que você, ó, se exploda. E aí ele diz: olha, se você não me ajudar, tá aqui o papelzinho, ó. Eu vou ser obrigado a enviar essa correspondência e todos saberão o que está escrito aí. E aí o Alan lê o papel e se sente obrigado, chantageado a fazer o que o Dorian Gray quer, que é dar fim do corpo que está lá em cima. Aí ele diz: eu não posso, eu preciso de equipamentos, né? Não, você não vai sair dessa casa. Escreva aqui o que você quer
que eu vou mandar um empregado buscar. E aí ele escreve, toma nota de vários itens, eles ficam 20 minutos em silêncio ali, sem se olhar, cada um pensando nas suas coisas. O empregado vai até a casa do Alan, volta com um monte de ácido, um monte de produto. E aí ele diz pro Dorian Gray que ele vai levar em torno de 5 horas para resolver o problema. Gente, ele vai lá naquele quarto e ele, dá fim, o corpo some, o corpo desaparece. Quando o Alan sai da casa do Dorian Gray, ele acaba se suicidando, né? Por tudo que ele fez, por ter sido cúmplice, por estar sendo chantageado, ele não vê outra opção na vida dele, né? Até porque se ele for pego, ele com certeza vai ser condenado e enforcado. E mesmo o Alan se matando, isso aqui, não tira a paz do Dorian Gray. Ele continua sendo essa pessoa hedionda, né? Agindo como se nada tivesse acontecido. Inclusive, depois que o Alan dá fim no corpo, ele ainda vai para uma festa, gente. Então, assim, é impressionante que espécie de ser humano ele se transformou. E daí nós já estamos nos encaminhando para o final do livro, né? E o final do livro também vai trazer aqui uma questão trágica, porque o Dorian Gray vai acabar entrando no quarto onde tá lá o retrato dele horrível, assim, todo envelhecido, né, com aquelas marcas de expressão, e ele tem uma raiva daquele quadro, porque aquele quadro mostra para ele tudo que ele é, todas as coisas que ele fez. E aí então ele pega aquela faca que ele tinha utilizado para matar o pintor que estava ali em cima da mesa, e ele pensa, é agora que eu vou dar fim disso tudo, que eu vou acabar com isso tudo. E ele vai lá e crava a faca no quadro. Mas aí você já deve imaginar o que vai acontecer, né? Todo mundo escuta um grito naquela noite, um grito imenso assim, agudo, todo mundo fica apavorado com aquele grito. E as pessoas correm, né, batem na porta da casa do Dorian Gray, ninguém abre. No dia seguinte, os empregados vão encontrar o patrão morto no chão, todo envelhecido, e o jovem, o quadro dele pintado ali, ainda jovem, com a faca cravada no coração. Ou seja, eles trocaram de alma lá no finalzinho do livro, né? E o interessante é que o escritor, o Oscar Wilde, quando ele escreve essa história aqui, originalmente, ela foi encomendada por um editor. O editor se chamava Joseph Marshall Studer. Ele morava nos Estados Unidos, na Filadélfia, e ele encomenda, inclusive por Arthur Conan Doyle e também para o Oscar Wilde, algum romance que ele gostaria de publicar assim de forma intercalada, né, cada vez numa edição da revista que ele tinha na Filadélfia, que se chamava Revista Lippincott Monthly. E aí o Oscar Wilde, ele escreve então o retrato de Dorian Gray em 13 capítulos e manda lá o manuscrito para o editor, né? E aí o editor, ele vai fazer todas aquelas modificações, ele começa a publicar, é uma forma até de proteger, né, o Oscar Wilde, porque ele está fazendo aqui uma crítica, uma denúncia para aquela sociedade, né? Ele vai falar que as pessoas tinham relacionamentos extraconjugais, ele vai falar aqui de homossexualidade, de trapaça, né, de corrupção, e aí não é muito bem aceito naquela época, naquela sociedade, né, muito moralista. Além do pintor e do Dorian Gray, nós teremos aqui também o Lord Henry. O Lord Henry, ele vai ser um personagem aqui fundamental nessa história, viu? Porque ele é uma pessoa do mal também. E ele é aquele que fica instigando, que fica provocando, que fica cutucando o Dorian Gray. É ele que vai dizer, né, que olha, que pena que esse quadro aí tão bonito e você vai ficar velho. Olha, você não deve se casar com ninguém. A própria esposa dele, a Vitória, acaba se separando dele. Então ele não é uma pessoa muito boa. Até aqui na página 208, eu anotei, ele vai numa festa, o Lord Henry, e aí uma senhora vai dizer exatamente tudo que o personagem é. Lord Henry, eu não fico nada surpresa quando o homem diz que o senhor é extremamente maldoso. Mas que mundo diz isso? Perguntou Lord Henry, erguendo as sobrancelhas. Só pode ser o mundo do além.
Este mundo e eu temos uma relação excelente. Todo mundo que eu conheço, continuou ela, né? Diz que o senhor é muito maldoso, exclamou a velha dama, balançando a cabeça. Lord Henry pareceu sério por alguns instantes e rebateu. É absolutamente monstruoso, ele disse por fim, o modo como as pessoas hoje em dia dizem pelas costas coisas que são absolutamente e inteiramente verdadeiras. Ou seja, ele está reconhecendo aqui que de fato, ele não tem um caráter muito bom, ele é um tanto quanto duvidoso, porque ele gosta de plantar a discórdia entre as pessoas. Essa obra, gente, ela é um clássico da literatura inglesa, viu? Ela tá disponível, ela já é domínio público, ela tá disponível em PDF aqui na internet. É só você colocar o nome do escritor, Oscar Wilde, ou o retrato de Dorian Gray PDF, que a obra vai aparecer na íntegra. Existem várias versões, inclusive comentadas ou com notas de rodapé, ou simples, ou com várias imagens que vocês podem ver por aí. A obra também se transformou em filme, a gente tem disponível no YouTube aqui 1 ou 2 filmes do retrato de Dorian Gray, né? E agora falando um pouquinho sobre o escritor, gente, desde assim dos seus 20 e poucos anos, né, 29 anos, ele já era um dramaturgo, ele já escrevia peças que as pessoas gostavam muito, peças divertidas, né? Até aqui na minha edição tem aqui uma lista de peças que ele fez e que foram dramatizadas, encenadas nos palcos do Reino Unido. O nosso escritor, ele nasceu em Dublin em 1854 e com 29 anos ele já estava produzindo uma série de poemas e também de peças, né? Quando ele tinha 32 anos, ele casa com a Constance. Só que vejam bem, ele casa com essa moça, mas como um papel que ele teria que representar naquela sociedade, né? Naquela sociedade moralista, porque ele era homossexual. E aí, com 36 anos, ele vai publicar o retrato de Dorian Gray, só que ele vai se apaixonar pelo Lord Douglas. Ele se apaixona por esse rapaz, né? E o pai vai processá-lo e ele vai processar o pai, e aí vai ficar naquela coisa. O advogado, né, do pai do rapaz vai utilizar inclusive essa obra para justificar a depravação do Oscar Wilde, para mostrar que boa coisa ele não era, que ele mesmo ali já mostra traços de perversidade, de homossexualismo na sua obra. Tudo isso vai fazer com que o Oscar Wilde seja condenado a 2 anos com trabalhos forçados. Então ele vai ter que cumprir a pena, pagar a pena dos seus 41 aos seus 43 anos de idade, já tendo assumido ali um relacionamento com o Lord Douglas. Vai ficar uma situação muito constrangedora para ele naquela época, a gente está falando lá do século XIX, né? Ele vai acabar se mudando, se exilando na França, ele se muda e ele acaba morrendo com 46 anos de idade. Na contracapa do livro a gente tem a seguinte tradução. Ao longo da década em que o Oscar Wilde conviveria com doses idênticas de fama e de infâmia, porque falavam mal dele tanto pela sua obra, que achavam perversa, que achavam gótica, mas também pelo seu comportamento de homossexual. Seu único romance foi usado como parâmetro tanto de sua capacidade artística como de sua total inadequação à sociedade em que vivia. E se mais de 100 anos depois essa obra ainda consegue fascinar leitores de todo o mundo, é porque ela revela muito mais sobre a condição humana do que inicialmente se imaginava. Olha, é muito bom esse texto, apesar de ter todo esse ar de perversidade, da gente ver sobre a maldade que um ser humano é capaz de fazer, a gente não consegue soltar, a gente não consegue largar as páginas do livro. E aí no prefácio ele escreve assim: revelar a arte e ocultar o artista é a finalidade dela. O crítico é quem pode traduzir de outro modo ou para um novo meio sua impressão sobre coisas belas. A mais elevada modalidade de crítica e também a mais baixa é uma forma de autobiografia. Aqueles que encontram significados feios em coisas belas são corruptos sem serem encantadores. Isso é um defeito.
Aqueles que encontram significados belos em coisas belas são os cultos. Para estes, a esperança. Ele já tá dando aqui uma pitada, sabe? Um tapa na cara dos críticos que falaram mal da obra dele, que foi lá impressa em capítulos naquela revista da Filadélfia. Não existe livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. E isso é tudo. E aí ele continua falando, né, que a gente tem que interpretar a arte e respeitá-la enquanto um produto daquele autor, daquele artista. Cabe a você dizer se você gosta ou não, assim como cabe ao crítico dar a sua opinião, mas a sua opinião não é a opinião de todo mundo. É isso, gente. Vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.